Consegue me ouvir aí? Dá só um feedback. Sim, professor. Tranquilo, né? É só um minutinho aí para quem quer tomar água e ir ao banheiro rapidinho, antes da gente começar aqui, por favor. Eu vou só adiantar o que a gente vai estudar hoje, tá? Hoje é a nossa última aula teórica. De antemão, já desculpa aí pela voz, eu estou gripado, estou no dia D da gripe. Estou fazendo um esforço gigante para estar aqui, para a gente, para você não ser prejudicado, tá? A gente vai estudar hoje os 6 últimos crimes militares que ficaram faltando. E aí a gente encerra a parte teórica e fica só com o exercício nos próximos encontros, tranquilo? Os crimes de hoje serão o seguinte, ó: desacato militar, desobediência, concussão, corrupção ativa, prevaricação e condescendência criminosa, tá? Essa é a nossa nona aula. Esse aqui é o edital que eu sempre trago para vocês. Então, nossos últimos crimes militares estão aqui, ó. Peculato a gente já estudou, concussão, corrupção ativa, prevaricação, isso aqui é a rainha dos crimes militares, tá? E com descendência criminosa. Vamos lá, podemos começar? Vamos embora. Pessoal, vamos começar aqui com o desacato militar. Artigo 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. A detenção é de 6 meses a 2 anos se o fato não constituir outro crime, tá? Percebo que isso aqui está aparecendo constantemente. Quais são os detalhes desse crime aqui? A objetividade jurídica, o bem jurídico que visa proteger é a administração, é um crime impropriamente militar, por isso pode ser cometido por militar ou civil, e o civil na esfera federal, né? Sujeito passivo são as instituições militares, e o núcleo aqui, ó, é desacatar. O que é que significa desacatar? É faltar com devido respeito, com acatamento, desmerecer, menosprezar, afrontar, por meio de ofensa à dignidade, ao decoro, ou procurar deprimir a autoridade, tá? O militar que não é do superior. Na hora que eu fui ajustar, eu peguei lá do desacato superior, tá? O militar deve estar em função de natureza militar, ou ainda, o desrespeito deve lhe ter sido dirigido por decorrência da função. Precisa ser percebido, tá? Mas não precisa ser face a face, como a gente já citou nos outros crimes, pode ser pelo rádio. Olha o exemplo, pode ser durante uma reunião online. Primeiro exemplo, major reformado da Polícia Militar que, em entreveiro com guarnição da Polícia Militar, exercendo função de natureza militar, ofende, desrespeita, injúria, vilipendia os militares sem razão, com palavras chulas e de baixo calão, essa palavra aparece muito em prova, baixo calão, deprimindo-lhe a autoridade, o que contraria seu dever, comete o crime de desacato a militar. Exemplo 2. Incide em desacato a militar ou policial militar que, na presença de civis, dirige palavras ofensivas a miliciano em atendimento de ocorrência, com a finalidade de desprestigiar, olha as palavras que estão sendo usadas, a função por ele desempenhada. Exemplo 3. Incide no crime de desacato a militar o subtenente reformado que dirige ofensas verbais a sargento. Note que não há preciso ter uma relação hierárquica, o superior hierárquico pode cometer esse crime contra o inferior hierárquico durante regular apreensão de veículo. Outro exemplo, aspirante oficial de folga, civilmente trajado, no interior de casa noturna, agride cabo da Polícia Militar em serviço, com palavras de baixo calão. Olha, novamente ela aparecendo aqui, ó. Descaracterizada a embriaguez involuntária, não cola esse argumento que estava embriagado, certo? A justiça
não aceita isso. Desacato militar tipificado. Só admite o dolo, tá? A consumação ocorre quando a prática de qualquer ato que se traduz em desacato, seja palavra, seja escrito, seja gesto, ainda que o militar não se sinta aviltado, tá? Não importa que ele se sinta aviltado. Por quê? Porque o sujeito passivo aqui, ó, é a instituição militar, primariamente. É possível a tentativa, é um crime impropriamente militar, detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constituir outro crime, não um delito subsidiário. Vamos ver como é que isso é cobrado em prova? Qual a letra vocês acham que é aí? Ah, Isso, pessoal. Muito bem, ó. Preste atenção no que a questão está dizendo a você. Vou repetir mais uma vez. Não discute com a questão, mas e se, mas e se? Não briga, cara. Veja, circula o que a questão está dizendo. Está dizendo que é um policial militar, certo? Reagindo à prisão, agride verbalmente, ó. Agredindo verbalmente superior de serviço. Superior, com palavras de baixo calão. Olha ela aqui, ó. Denegrindo sua autoridade. Ó, autoridade. Comete, dentre outros, o delito militar, aqui é desacato superior. Por que eu trouxe essa questão? Porque normalmente vem assim, ó, vem elas duas casadas, para tentar confundir, tá? Normalmente ou vem assim, ou vem o nome, o tipo penal, para você dizer qual é o crime. Ou também se mistura com outros crimes militares, que a gente vai ver já já algumas questões assim. Falou de superior, fica ligado, tá? Desacato a superior. Vou falar agora da desobediência. O verbo aqui, ó, desobedecer, ó. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Pena de detenção de até 6 meses. Veja que não tem um mínimo aqui, não, ó. Quando não tem um mínimo, a gente tem que se socorrer lá no artigo 58, tá? Do Código Penal Militar. E lá diz que o mínimo da pena de detenção são 30 dias. 30 dias. Terrível aqui, minha lei. 30 dias. Vamos lá. Muito parecido com o outro, ó. Objetividade jurídica visa proteger a administração, pode ser, é um crime impropriamente militar, então civil militar aqui na esfera federal, sujeito passivo à instituição militar, o elemento objetivo aqui, o verbozinho aqui, é desobedecer, que significa não obedecer, não acatar, não atender à ordem de autoridade militar, o que pode dar-se por ação, fazendo algo diverso do que foi determinado, ou por omissão, negando simplesmente a fazer o que foi determinado, sem adotar outra ação. Atenção, ó, pratica o crime de desobediência, e eu acredito que isso aqui é o que mais acontece na prática, né? Pratica o crime de desobediência, aquele que faz alguma coisa que tinha sido legalmente proibido pelo funcionário público competente, bem como deixa de fazer alguma coisa que lhe havia determinado legalmente que fizesse. Então, um exemplo, lá no centro de educação, o comandante lá do CE determinou que ninguém pudesse usar o campo, porque foi plantado umas mudas, passou adubaram, então tem que passar uns X dias sem utilizar. Foi passado essa determinação, todos estão cientes, mas mesmo assim, um grupo de alunos que gosta de alterar foi e resolveu jogar bola lá no campo. Então, cometeu esse crime aqui de desobediência, tá? A oposição, ela não contém violência ou ameaça, tá? Não contém violência ou ameaça, porque aí se caracteriza o crime de resistência. Um exemplo que a doutrina traz é desobedecer a ordem de parada em fiscalização de trânsito. Está havendo uma fiscalização e aí há uma ordem lá e o militar ele acaba não parando. Então ele estaria em tese cometendo esse crime aqui. As ordens devem apenas ter conteúdo genérico, ou seja, não carecendo, como no caso do crime de recusa de obediência, ser ordem atinente ao serviço ou dever imposto por lei. Se a questão quiser confundir você entre recusa da obediência e obediência, ela vai ter que trazer obrigatoriamente que a ordem está ligada ao serviço ou dever imposto por lei. Se ela trouxer isso aqui, você já sabe que é recusa de obediência. Regulamento ou instrução. A ordem ela pode ser direta ou indireta, escrita ou verbal.
Atenção, que o crime de recusa de obediência ele é mais específico, o sujeito inferior hierárquico funcional, e a ordem deve ser, sobretudo, atinente ao serviço e ao dever imposto por lei. Foi isso que eu falei, tá? Preste atenção nessa diferença entre recusa de obediência e, e a desobediência. Só admite o dolo. A consumação ocorre quando pratica ou não pratica, quando, na prática da conduta, desde que seja contrária à determinação pela autoridade militar. Preste atenção aqui, ó. Caso a ordem tenha fixado o prazo para ser cumprida, ó, lhe dou 10 dias para você cumprir isso. Durante esses 10 dias aí, não vai haver o descumprimento de ordem. Agora, passou o 11º dia, aí sim, o militar, né, a pessoa aí estaria cometendo o crime de desobediência, que é o que está dizendo aqui. É possível a tentativa, pena de detenção de até 6 meses, no mínimo 30 dias, no artigo 58, que eu trouxe para você. Mais informação aí. Vamos ver como isso aqui é cobrado de prova. E aí, pessoal, qual a resposta? Estão conseguindo me ouvir ou travou? Estamos ouvindo. E aí, qual é a resposta? Você nota que o nível das questões já estão ficando um pouco mais difícil. Estou trazendo questões que estão misturando aquilo que a gente estudou, tá? A resposta aqui, pessoal, é a letra E, tá? A pena de desacato superior é agravada se o superior é oficial general, o comandante da unidade a que pertence o agente. É verdadeiro, isso está lá no parágrafo único do artigo 298, né? Isso aqui é o parágrafo único. As penas previstas em abstrato para os crimes de desacato a superior e desacato a militar são as mesmas, são idênticas, falso. Desacato a superior é maior, certo? Até 4 anos. Já desacato a militar até 2 anos, como a gente viu agora. Haverá o crime de desobediência, mesmo que a ordem da autoridade militar seja ilegal? Não. A gente acabou de ver que a ordem ela tem que ser legal. Como eu quero o correto, tá? Então é apenas o item 1 aqui. As questões, quando o edital traz muita coisa, a tendência, pessoal, é que as questões sejam assim, tá? Ó. Segundo o Código Penal Militar, ele traz o tipo penal e pergunta qual é o crime embaixo. Essa é a tendência para as provas policiais, tá? Essa é a tendência. Pode ser que uma ou duas questões sejam um pouco mais complexas, misturando, como a gente viu a passada agora, mas a maioria delas, como quando a gente for resolver, vocês vão perceber isso também, ela traz os tipos penais e procura saber qual é o crime ali. Segundo o Código Penal Militar, recusar obedecer a ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, caracteriza o crime de... E aí, pessoal? Eu trouxe essa, eu trouxe essa questão de propósito. E aí, pessoal? Existe o crime de insubordinação? Pessoal, não existe o crime de insubordinação. Insubordinação é um capítulo, tá? E dentro dele está o crime de recusa de obediência, que é esse aí, tá? Então, a questão, ela trouxe insubordinação porque esse crime está dentro desse capítulo. A alternativa correta aqui é a letra D, pessoal. Mas aí você pode perguntar, mas capitão, isso aí está errado, não existe o crime de insubordinação. Caberia recurso, caberia sim, tá?
mas a questão ela foi considerada aqui como correta. Pode ser que isso caia na sua prova, então fica ligado. A recusa de obediência está dentro do capítulo relacionado aos crimes de insubordinação, que são 4, tá? É o artigo 163, que é esse aí, recusa de obediência. 164, oposição à ordem de sentinela. 165, reunião ilícita. E 166, publicação ou crítica indevida. No seu edital só está o primeiro, né? O recusa de obediência. Aí recusa de obediência não é desobediência? Não é o quê? Desobediência. Recusa de obediência aqui. Recusar obedecer a ordem. Está dentro da insubordinação. Isso aqui é o tipo penal descrito lá do artigo 163, entendeu? Mas a letra aí não é desobediência? Recusar a obediência é desobediência. Não, mas ele quer esse tipo penal. Esse tipo penal aqui significa o quê? Qual lei? Então é aqui, ó. É recusa de obediência. Não é desobediência, não. O tipo penal para desobediência é isso aqui que a gente acabou de ler. Ó. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Fica ligado ao que o tipo penal diz, tá? A questão trouxe aqui como insubordinação. No caso, a desobediência tanto é militar como civil, não é isso, cara? Isso, isso. Mas o que E ele a está recusa de ele tá obediência é perguntando só o aqui, não. militar, né? O que ele tá perguntando aqui é sobre esse tipo penal aqui, ó. Veja que ele está entre aspas, entendeu? Que tipo penal é esse aqui? É isso que a questão quer. Porque ele, aí esse tipo penal aqui é o de recusa de obediência que está dentro do capítulo de insubordinação. Beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre a concussão. Muito parecido com a corrupção passiva, tá? A diferença básica está no verbo aqui, ó. Está no verbo. Tem que ficar ligado nesse exigir. Nesse exigir. Perceba que a pena aqui era a mesma anteriormente, era a mesma de 2 a 8 anos. A corrupção passiva teve uma alteração na lei, agora aqui passou a ser 12, né? Ou seja, a corrupção passiva ela está com a pena mais forte, como posso dizer, mais grave do que a concussão. A objetividade jurídica é a administração militar, guardando a sua moralidade, pode ser cometido por militar ou civil, é um crime próprio, da mesma forma que a corrupção passiva, porque tem que ser em razão da função. O elemento objetivo aqui principal do verbo é exigir, ou seja, é impor, decidir unilateralmente. Só relembrando, pessoal, eu trago essas informações aqui a mais, que é para revisão de vocês, tá bom? Para vocês evitarem ir para a doutrina, ficarem se perdendo. Quando for revisar antes da prova, o que a Elaine acabou de falar aí na aula anterior, vem para esses slides aqui, tá? Decidir unilateralmente determinando ou ordenando que lhe seja dada vantagem devida, sem necessidade de uma contrapartida, ou seja, não é preciso que o autor coloque o recebimento da vantagem devida como condição para que não pratique um mal contra a vítima. Necessário que o delito, no entanto, seja calcado em uma exigência ligada à função do sujeito ativo, não carecendo estar no seu exercício, mas pelo menos atuando em razão dela, ou que, de certo, gera um temor de causação de mal. Exemplo 1. Policiais militares, ao realizar abordagem de condutor de motocicleta, constatam várias transgressões à legislação de trânsito, tais como falta de habilitação, inexistência de documento do veículo, ausência de capacete pelos usuários. Olha o verbo aqui, esse é um caso real, tá? Exigência de vantagem devida em razão da função pública para a liberação do civil, comprovada por convenientes declarações das vítimas e testemunhas. Olha como foi que foi provado esse caso aqui, ó. Vítimas e testemunhas. Alicerçar o farto conjunto probatório capaz de embasar a condenação do delito por delito tipificado no artigo 305. Exemplo 2. Policiais militares abordam civil portando arma de fogo sem autorização legal prevista. Olha de novo aqui, ó. Exigência de vantagem devida para omitir as providências cabíveis. Delito de concussão tipificado. Essa exigência ela pode ser de forma direta, quando o próprio funcionário se dirige à vítima, exigindo a vantagem. Isso aqui, pessoal, está incluso também aqueles arrudeios, aquelas inferências,
aquelas sugestões, difícil é provar, né? Eu trouxe porque a doutrina ela fala sobre isso, mas difícil é provar. E é um dos crimes mais difíceis de provar é isso aí. E indireta, quando ele se vale de pessoa, de interposta pessoa, que poderia inclusive ser um particular. A exigência, como expresso no tipo aqui, ó, o tipo é isso aqui, ó, refere-se a uma vantagem devida, ou seja, qualquer vantagem ou benefício ilícito almejado pelo agente, não havendo necessidade que tenha moto econômico, tá? Tem autores que discordam disso, falam que aqui teria que ser vantagem econômica, mas a palavra aqui é indevida, eu trouxe aqui para você ficar ligado. O elemento subjetivo aqui só admite o dolo. A consumação, ela acontece com a mera exigência, tá? Se conseguir a obtenção da vantagem, vai ser um mero exaurimento, ou seja, um crime formal. Exigiu, consumou. Se vai receber ou não, aí é mero exaurimento. É um crime propriamente militar, reclusão de 2 a 8 anos. Vamos lá, vamos resolver essa aqui. Essa prova é um nível de oficial, ó, prova que vocês vão fazer. Foi pela o CESP, né? Hoje é Sebrasp o nome. Levando em conta a situação hipotética, tal, isso aqui é porque na prova vem essa situação lá, né? E considerando ainda que determinado dia, durante a patrulha ostensiva, ou seja, estava de serviço, o grupo tenha flagrado um dos seus informantes com porção significativa de drogas. Situação em que o cabo Moura tenha, olha aqui, ó, exigido, pessoal. Esse verbo aqui, ó, ele tem que aparecer, tá, pessoal? Do criminoso, as drogas e certo valor em dinheiro para deixá-lo livre. É correto afirmar que o militar praticou o crime de concussão. Concussão. Vamos lá? Qual é o gabarito aí dessa questão? Vamos lá, vamos responder aqui, ó. Ó, prova de oficial, viu, pessoal? O nível de vocês. Marca a alternativa correta. Incorre no crime de deserção a conduta de ausentação militar sem licença, da unidade a que serve ao lugar e que deveria permanecer por mais de 8 dias. Verdadeiro. Isso aqui realmente é crime de deserção. Como eu quero a correta? É letra A. Vamos ver quais são as, os erros das demais alternativas. Enquanto o crime de motim, o militar pode agir isoladamente contra a ordem recebida de superior. Não, nesse caso aqui não seria motim, né? No crime de revolta, há necessidade de reunião de 2 ou mais militares e uso de arma de fogo falso, né? Aqui, no crime de motim, também tem que ser mais de 2. E o que diferencia motim de revolta é só a questão do uso da arma de fogo. Então, essa questão está errada. Para a caracterização do crime de desrespeito a superior, não é necessário que o autor cometa o ato diante de outro militar. É necessário, sim, tá presente lá no tipo penal. E esse outro militar tem que ser militar da ativa, tá? Para caracterizar a quebra, o desrespeito, tá? A quebra da disciplina. E eu botei essa questão por causa disso aqui, ó. O fato de exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, isso é modo ao crime de corrupção passiva. As questões também, elas costumam trocar isso aqui, tá? Trocar isso aqui. Fica ligado.
Vamos lá, vamos responder essa aí. Juvenal, fora do seu ambiente de trabalho, mas, olha o que a questão está lhe dizendo, a questão está dizendo, mas se valendo de sua função pública de bombeiro militar. Opa, aí daí você já pega, está se valendo da função pública. Ou vai ser uma questão de corrupção passiva, ou uma questão de apropriação, ou uma questão de apropriação de peculato, ou uma questão de concussão. Você somente já vai trazer isso para você. A questão diz que foi em razão da função. Exigiu, olha o danado aqui do verbo de novo, ó. De Antônio, dono da boate Bom Sucesso, R$ 3.000, para que a guarnição dos bombeiros militares, que ele comandava, permanecesse em seu estabelecimento durante a festa de camisa 2018, dando especial atenção à segurança do evento. Sobre a conduta de Juvenal, responda. Aqui, ó, concussão, Código Penal Brasileiro. Ele estava de serviço, tá? Aqui estaria caracterizado o artigo 9º, inciso 2, a linha C, né? Que fala sobre estar de serviço. Vamos falar agora sobre a corrupção ativa. Os verbos são esses aqui, ó. Dar, oferecer ou prometer. Note que aqui o verbo fala, o tipo penal fala dinheiro, ó. Dinheiro. Ou vantagem devida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Reclusão até 8 anos. A pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem, dádiva ou promessa é retardado ou omitido o ato, ou a prática com a infração de dever funcional. É o caso de aumento de pena, normalmente, lembra? É de 1/3, né? Normalmente, certo? Vamos ver aqui o próximo slide que traz. A objetividade jurídica desse crime é proteger a administração, é impropriamente militar, certo? Tanto civil quanto o militar pode cometer. O sujeito passivo é a instituição. Os elementos objetivos aqui, os verbos. É dar, naturalmente, significa entregar, fornecer, ou seja, transferir a posse da vantagem devida. Oferecer, fornecer aqui, né? Eu disse oferecer, fornecer. Oferecer significa propor com entrega imediata, apresentar algo com o fito de que seja aceito. Prometer, por fim, traduz pela proposta de entregar futura uma obrigação em que o agente propõe entregar algo, futuramente entregar algo. No caso, é a vantagem devida. Quais são os exemplos disso aqui? Policial militar que oferece dinheiro a colega de farda para que ele deixe de praticar ato funcional. Para que ele deixe de praticar ato funcional. O autor dá, oferece ou promete vantagem devida como forma de convencer o funcionário da administração a cometer infração funcional, caracterizada nos termos do tipo penal militar, pela prática, levar a efeito, ou omissão, deixar de fazer ou retardar, atraso, praticar em momento posterior ao que se devia e podia praticar, de ato funcional. Mesmo que a oferta seja para que o funcionário faça o que é devido, mas suscitando que a vantagem devida o impulsione, o crime está configurado, tá? Você pode pensar assim, não, ele recebeu vantagem, não, ele deu a vantagem, mas assim, aquilo ali já era para ter sido feito. Agora, se for configurado, se for provado que ele recebeu essa vantagem e que esse dar, impulsionou o ato, se aplica também, tá? Não precisa ser só a vantagem para a prática da omissão ou o retardamento, entendeu? Ele ia fazer aquilo do jeito que ele ia fazer, mas você meio que deu, ofereceu ou prometeu dinheiro para que ele fizesse com mais alegria, né? Se for provado isso, está configurado esse crime. Ele consuma-se, desculpa, o elemento subjetivo aqui só admite o dolo, a vontade livre, tá? Existe um elemento subjetivo aí, especial, do injusto. A consuma-se o delito em foco com a entrega, oferta, promessa da vantagem,
indevida promovida pelo autor, sendo necessário que tal vantagem efetivamente chegue às mãos do funcionário público, tá? É possível a tentativa, é um crime propriamente militar, e a reclusão de até 8 anos. O parágrafo único, né, fala sobre o aumento de pena nos casos em que, em razão da entrega, oferta ou promessa de vantagem, o funcionário da administração pratica seu ato de ofício indevidamente, em desconformidade com a lei ou regulamentos, retarde sua execução ou deixa de praticar qualquer deles com infração do seu dever funcional. Como é que isso é cobrado em prova? Veja o nível da prova mais uma vez aqui, ó, oficial. E aí, pessoal, qual é a questão? É uma questão difícil, né? Ela não é tão fácil quanto parece, não. Vamos tentar resolver de trás para frente, para ver se facilita. Inciso 4 aqui, ó. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem devida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional, compreende o conceito do crime de corrupção passiva falso. É corrupção ativa, né? Os 3 verbos aqui, ó, corrupção ativa. Você já sabe que a 4 é falsa. Aí você vem aqui, ó, já mata essa e já mata essa. Vai ficar entre A, B e C. Tranquilo? O peculato, o peculato é uma espécie de crime contra a administração militar, sendo proveniente do cargo ou comissão ocupados. É verdadeiro, pessoal. O crime de peculato prevê isso aqui. Espera aí que a gente chega lá. A concussão tem como uma das suas características a exigência de vantagem devida. Sim, a gente viu já, né? 2. Então, aqui você matava aqui, ó, e ficava entre a A e a C. Aí você pergunta assim: a corrupção passiva será consumada se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato ofício? Não, não será consumada nesse momento aqui, não, tá? Isso aqui é caso de aumento de pena, é aumento de pena. Deixa eu projetar para vocês aqui o crime de corrupção passiva para a gente mostrar. Pode perguntar, deixa eu. Capitão, eu só fiquei com dúvida nessa questão, porque quando fala peculato é uma espécie de crime contra a administração militar. Na verdade, ele não é um crime próprio, né? Então, assim, propriamente militar, né? Ele é um crime próprio. A administração, independente de ser militar ou não, você pode cometer o peculato. Não, Aí é porque gerou aqui aquela ele dúvida. está vendo o sujeito passivo. É o sujeito passivo. É porque, ó, a resposta, assim, por eliminação eu também marcaria, a mesma que o senhor marcou, mas assim, tipo, ó, peculato é uma espécie de crime contra a administração militar. Aí, tipo assim, não só contra a administração militar, entendeu? Assim, Eu entendi a a lógica. feitura da questão eu fiquei sem entender. Eu entendi a lógica. Deixa eu só projetar aqui o Código Penal Militar aqui para a gente ir com calma aqui e tirando a situação. Você vê que a questão, ela deixa rastros de dúvidas, né? Deixa eu aqui, corrupção. É tanto que assim, se tivesse apenas a 2, eu marcaria só ela. Ó,
Só um segundo. Vamos falar agora sobre o inciso 3, quando fala da corrupção passiva, tá, pessoal? Que fala assim, ó, será consumada se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda. Eu falei para você que não, isso aí é uma causa de aumento de pena. É o que está previsto aqui, ó. Perceba que, ó, cadê? Estava aqui agora. Só um segundo, pessoal. Cadê tudo? Tá aqui no peculato, corrupção. Aqui, ó. A causa de aumento de pena, 1/3, se o agente retarda ou deixa de praticar, tá? Então, não se consuma só o fato de solicitar, tá? Ou receber. Com relação a essa que você falou aí, o crime de peculato, eu, quando fui olhar essa questão, eu fiquei com essa mesma dúvida. E aí, o que foi que a questão disse lá? Foi que isso aqui, ó, tem razão do cargo ou comissão. Por ter isso aqui e a questão tá trazendo isso aqui, ó, proveniente do cargo e comissão, a questão estaria verdadeira. Tá? Compreendeu? Eu também. Compreendi. Advogo, Assim, eu vou ser bem sincero, assim, se ela tivesse, ela tipo, apenas A2, eu marcaria só A2, porque, assim, eu acho que caberia recurso, porque, caberia. como ele é um crime próprio, ele não só está sobre a administração militar, entendeu? Por eliminação, marcaria essa que o senhor marcou também, porque não teria apenas A2, mas se ele desse essa oportunidade, tipo, essa alternativa, eu acho que cabe recurso, mas, assim, é como o senhor diz, não discutir com a questão. Exato. Por isso que você tem que ir por eliminação. Você notou, eu fui de baixo para cima, fui lá cortando, fiquei entre 1 e o 2, e aí você para, olha direitinho de novo, qual é, o que é que a questão está querendo, qual é a pegadinha dela aqui, qual é a pegadinha dela aqui, para você poder responder. Infelizmente, o concurso público é assim, tem que ter paciência mesmo, e saber quais são as pegadinhas que a banca gosta de fazer, né? Vamos voltar aqui. Mas caberia recurso, eu acredito que caberia recurso, viu? Vamos falar sobre prevaricação. Durante a minha. Eu tirei várias questões aí, eu estou trabalhando elas de um site de concurso, pessoal. E a maioria das questões está aqui, ó. Maioria não, deixa eu corrigir. Muitas questões, mas muitas questões. Prevaricação. O que é que diz o artigo 319? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse pessoal, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A questão, ela vai ter que dizer isso a você, pessoal. Ela vai ter que dizer isso. A objetividade jurídica, que é a administração militar, guardando a moralidade, é um crime próprio, certo? Porque está praticando ato de ofício, né, em razão da função aqui. Pode ser cometido por militar ou civil, civil da esfera federal. A sujeito passivo à instituição e os elementos aqui. Retardar significa postergar, prolongar, estender a prática de ato que compete ao agente, além do necessário. Deixar de praticar significa abster-se, não praticar o ato de ofício, consubstanciando-se em conduta omissiva própria. Praticar significa atuar, fazer, executar, nota que é bem amplo, colocar em marcha ato de ofício, porém com lesão à previsão legal. Perceba que admite a modalidade tanto comissiva quanto omissiva, né? Ação ou omissão. Atos de ofício significa estar dentro da esfera de atribuição do agente. A conduta, além de ser indevida, deve ser direcionada para a satisfação de interesse. O que é que significa interesse? Pode se caracterizar por qualquer vantagem almejada pelo autor do fato, como autopromoção, obtenção de uma transferência, eximir-se de uma responsabilidade, ou em fato, responsabilidade em outro fato, ou no caso de sentimento pessoal, que é o estado afetivo ou emocional, decorrente, pois de uma paixão ou emoção, por pena,
deixou de adotar uma providência legal por pena, estaria enquadrado aqui nesse crime. O exemplo 1, que a doutrina traz. Médico militar que retarda a expedição de inspeção de saúde para satisfazer o seu sentimento pessoal de raiva em relação ao inspecionado, com o intuito de prejudicá-lo. Mas, capitão, como é que vai provar isso? Meu amigo, a questão ela vai ter que lhe dizer. Quem tem que provar isso aqui na prática é o Ministério Público, tá? A questão ela vai ter que lhe dizer. Exemplo 2. O policial militar que, para satisfação de sentimento pessoal, determina o cancelamento de auto de infração de trânsito lavrada em desfavor de amigo, comete esse crime. Por exemplo 3. O militar que deixa de tomar providência de ofício para beneficiar superior, comete também esse crime. Só admite o dolo, tá? Ou seja, a vontade livre e consciente de retardar, não praticar. E tem um elemento subjetivo aí, tá? Especial, que é para satisfazer esse interesse. Esse interesse é o sentimento pessoal. A consumação, ela se dá quando o autor deixa de praticar o que deveria fazer por força de seu ofício, ou ainda quando consuma o ato após o termo final, se houver termo, né? Que lhe foi imposto, ou quando realiza no prazo, mas de forma indevida. É possível a tentativa, a doutrina briga com relação a isso, se é possível ou não, mas eu trouxe que é possível. É um crime impropriamente militar e a detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos resolver algumas questões aí sobre esse assunto. Vamos lá, vamos responder ela aqui, ó. Gonçalo, soldado do Corpo de Bombeiros, presenciou 2 colegas da corporação, também bombeiros, dormindo em serviço, ou seja, eles estavam cometendo um crime militar de dormir em serviço, deixando, ó a questão ali dizendo, ó, em razão do sentimento de amizade que nutria por eles, de comunicar tal fato ao seu superior. Agindo dessa forma, Gonçalo, em tese, praticou o crime de prevaricação. Tá? Note que a questão, ela diz a você, ó, você vê como essa prova, como esse crime, ele é tão importante, que essa banca aqui, ó, veja que são 2 questões parecidas, a 8 e a 9. Uma foi para o concurso BM e a outra foi para o concurso PM da Bahia. Mas a banca, ela trouxe essa questão para as 2, tá vendo? Bombeiros da Bahia e aqui, ó, PM da Bahia, no mesmo ano. E tão importante que é esse crime aí. Naquele crime anterior, ela falou que o crime era dormir em serviço. Essa questão aqui, o crime é de embriaguez em serviço. A questão está dizendo que Emerson presenciou 2 colegas embriagados, mas em razão do sentimento de amizade, olha de novo aqui, ó, que nutria por eles, deixou de comunicar o fato ao superior. Dessa forma, Emerson, em tese, praticou prevaricação. A questão não falou nada disso não antes, ela só disse que estavam embriagados. Mas aí aquela velha questão, não briga com a questão. Não briga com a questão.
Pode perguntar, Alonso. Capitão, só uma dúvida que eu particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande de identificar sempre esses dois crimes, que eu sei que o senhor ainda vai explicar, mas a condescendência para tipificar é quando ele deixa de comunicar, é? Porque toda vez eu misturo. Tá entendendo? Porque Deixa de quando o senhor... A primeira... responsabilizar, certo? Ou não levar. Se for competência dele, ele vai falar sobre isso. Ou não eu estou levar. dizendo em relação àquela primeira questão que o senhor mostrou, sabe? Que é prevaricação. Aí, assim, eu A sempre... prevaricação não tem consentimento pessoal. Aqui não. Entendi. Aí sempre vai ter aquela questão da esfera, né? Superior, subordinado. Superior, subordinado. Aquela outra não. Exatamente. Aqui sim. É porque eu sempre misturo esses dois crimes. As questões, foi muito difícil encontrar uma questão sobre ética por defesa por droga. Aqui eu encontrei, responder aqui, é o tipo penal, ou se não, traz ela como uma linha dentro, só para você achar uma outra questão. Daqui a pouco eu vou falar sobre. Beleza, TKS, né? Pessoal, não tem segredo não, pessoal. Preste atenção, lê várias vezes. Se for possível, pega todos os tipos penais do teu edital, coloca em um Word. Tu vai botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lá, e só lê o tipo penal. Só lê. Porque as questões, a maioria, gira em torno do que está ali. Caso de aumento de pena. Outras que vão querer saber mais alguma coisa, como de dormir em serviço, embriaguez em serviço, para saber do tempo, se a perícia. Estou compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então, fica ligado mais nos tipos penais. Se você tiver tempo, você verticaliza um pouco mais. Se não, preste atenção só nos tipos penais. Tá? Essa questão é uma questão clássica. Ela dá aqui vários tipos penais e pergunta qual deles é o de prevaricação, para saber se você sabe o tipo penal de prevaricação. A gente já estudou agora que é a letra A, né? Satisfazer interesse, deixar de praticar, retardar. Esse deixar de responsabilizar é o que você falou, a condescendência criminosa, que é o próximo que a gente vai estudar. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar é o de desobediência. Desacatar militar no exercício da função é o primeiro crime que a gente estudou, desacatar militar. E esse aqui é um crime bem específico, eu fui até olhar lá, esqueci até o nome. É um crime que só o médico comete quando ele deixa de informar sobre a doença do paciente aí. É muito, muito específico esse crime aqui, tá? Mas tá de acordo com o que está escrito lá. Mas a resposta aqui é letra A. Condescendência criminosa. Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou quando lhe falta competência, certo? Aqui a gente infere que para esse primeiro caso tem que ter competência. Quando ele não tiver competência, ele não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Aí a pena aqui é bem interessante, né? Se o fato foi praticado por indulgência, a gente vai ver isso já já, detenção de até 6 meses. Se for praticado por negligência, é até 3 meses. A objetividade jurídica é a administração militar, guardando a sua moralidade. É um crime impropriamente militar, tanto militar quanto civil pode cometer, isso só na esfera federal. É um crime militar próprio, porque tem que ser em razão da função, né? Sujeito passivo à instituição, os elementos objetivos. É deixar de responsabilizar ou não levar, significando, primeiro, que o sujeito ativo, que tem capacidade legal de punir seu subordinado, não faz, havendo uma relação de superioridade hierárquica entre o sujeito ativo e o funcionário não responsabilizado, certo? Porque aqui está dizendo, subordinado. E na segunda possibilidade, não possui competência legal para responsabilizar, deixa de levar o fato ao conhecimento de quem o teria. Neste caso, podendo haver relação de superioridade hierárquica ou simplesmente uma paridade hierárquica, né? Que é a superioridade funcional. A conduta ilícita não responsabilizada, ademais, pode ser de qualquer natureza, seja penal ou simplesmente administrativa. É bem aberto isso aqui. Trata-se aqui de um conceito amplo de infração. Conceito amplo. Aí vamos criar um exemplo aqui
que você perguntou assim, um exemplo, o comandante de uma unidade militar que foi instaurado lá um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta, e na hora ficou tudo provado, tudo lá certinho. Ele deixa de punir o militar. Deixou de punir. De responsabilizar, na verdade, né? A palavra seria essa, responsabilizar. E a questão não trouxe nada, se era por sentimento pessoal, coleguismo, pena, medo, alguma coisa nesse, alguma emoção, não tenha dúvida, marque essa aqui. Agora, se a questão trouxer que foi por sentimento de coleguismo, admiração, alguma coisa nesse sentido, é sentimento pessoal, aí é prevaricação. O dolo é a vontade livre e consciente de se omitir em face da infração do subordinado por indulgência, né, que é clemência, piedade, pena. Rapaz, eu não vou punir esse cara, não. Esse cara já sofreu tanta punição. Não vou responsabilizar por esse fato, não. É arquivo. Se isso for configurado, em tese, estaria praticando esse crime aqui. Ou culpa, exclusivamente na modalidade de negligência, desleixo. Ou seja, a gente pode citar um exemplo aqui, deixou o processo prescrever, né, por culpa, se ficar provado que foi culpa, né? Um desleixo, um descuidado aí em solucionar, né? Costumes quando o autor adota, porque adora aqui, adota uma conduta omissiva, porque é deixar de fazer alguma coisa, não admite a tentativa, né? Impropriamente militar, e fica ligado a esse prazo aqui, ó. Dá até 6 meses se for por indulgência. Indulgência é clemência, piedade, pena, ou negligência, né? Que é o desleixo, o descuido. Essa foi a única questão que eu achei trazendo esse tipo penal, pessoal. Esse é um crime que é muito difícil de cair. Eu estou falando isso, não é para adivinhar, não. Eu estou falando isso de acordo com as questões que eu estou garimpando, tá? Diferente da prevaricação, diferente da corrupção passiva, diferente do peculato, que cai muito. Diferente também da deserção cai bastante também. Aqui ele deu o tipo penal e está perguntando aqui a que crime corresponde. A gente acabou de ler que é o de condescendência criminosa. Essa questão ela é muito parecida com aquela outra que a gente respondeu, pessoal, mas não é a mesma não, tá? Para você ver que as questões, as bancas, elas tendem a copiar, tá? Ó, crime de prevaricação, aí ele pede, ó, aqui foi a Funrio, só para vocês se ligarem no que eu quero dizer, que as questões, ela tem uma limitação, tá vendo? Ó? Isso aqui já é outra banca, a IADES, ó. Ou seja, ela já trouxe aqui de primeiro que era prevaricação e trouxe outros crimes aqui, ó. Essa questão é do mesmo jeito. Ela pergunta o que é a prevaricação, né, que já está aqui também no primeiro, e aí traz outros crimes aqui, ó, para perguntar o que é. Tranquilo, pessoal? Esse é o padrão das questões, como eu falei a você. Mais uma questão de concurso. Eu trouxe essa questão para vocês entenderem como esse crime ele é cobrado também, tá? Ele é colocado entre as alíneas para tentar confundir. Ele é só entre as alíneas. Então você já sabe agora qual é a tipificação dele. Na hora de marcar, você já elimina ela, né? De acordo com o que tiver escrito. E aí, pessoal, qual é a resposta?
Concussão, Alessandro. Foi usado o verbo exigir aí algum. Não foi usado o verbo exigir aí, não, tá? Ela digitou errado aí, não foi digitou errado o teclado aí. Pessoal, sempre quando for resolver as questões, vai riscando, vai dizendo à mente o que é que você está procurando, tá? Plauto é policial militar e estava exercendo as suas funções no policiamento de rua de determinado bairro, ou seja, ele estava de serviço. No exercício dessas funções, surpreendeu João subtraindo objetos da vitrine de uma loja, cujo vidro ele havia quebrado. João, seu amigo, pediu perdão, dizendo que estava desempregado e pretendia vender os objetos para obter recursos. Aí a questão ela vem aqui, ó, o nó dela, né? Penalizado, olha o sentimento aqui, ó. Penalizado com a situação de João. Não foi porque João pediu para liberar ele, não, tá? Não foi porque João. A questão está dizendo que ele deixou de prender e permitiu que ele deixasse o local porque ele ficou penalizado. Não discuta com a questão. Não discuta. Porque eu fui olhar o histórico dessa questão lá nesse site. Algumas pessoas estavam dizendo, não, eu entendi, porque ele pediu perdão e era amigo, foi uma corrupção passiva privilegiada. Mas espera aí, cara, você está inferindo coisas que a questão não está dizendo a você. A questão ela está dizendo que Plauto ficou penalizado, certo? Foi uma situação, uma emoção, uma situação pessoal dele, e por causa disso, ele deixou de prender, certo? Então, como é isso? Aqui, ó, prevaricação. Prevaricação. Algumas pessoas dessa banca marcou a corrupção passiva aqui, ó. Mas a questão está dizendo que foi pelo sentimento. Vocês entendem agora, quando eu digo que não brigue com a banca? É isso, pessoal. A banca está sendo clara aqui, ó. Deixou de cumprir, deixou de prender e permitiu que ele deixasse o local, porque ele ficou penalizado. Não foi porque o amigo dele, João, pediu, não. Tá certo? Isso aí, pessoal. A gente termina hoje todos os crimes em espécie. A partir das próximas aulas, eu vou trazer questões só assim de concurso público, só de concurso público, e a gente vai comentando, tá? Vai comentando, relembrando algumas coisas. Eu sempre vou abrindo as leis para a gente ir trabalhando. Fala, Edilson. Professor, eu dei uma saída e perdi um pouco o fio da meada. Por que esse caso aí, dessa última questão, não seria uma indulgência, o caso da questão? Não, ele deixou. Indulgência, como você fala o quê? Ele agiu aí por piedade, né? Penalizado com a Mas situação de... nesse caso aqui não era subordinado, não. Você está confundindo com esse tipo aqui, né? O artigo 322. Ah, O verdade, João, entendi, o entendi. João ele não é subordinado, não, tá? Eu acho que você saiu na hora que eu falei isso aqui, ó. Eu trouxe essa questão Foi porque isso mesmo. normalmente esse tipo penal que a gente estudou aqui com antecedência criminosa, ele é colocado entre outros crimes aqui para poder confundir na hora que você for marcar, entendeu? Normalmente esse crime penal que a gente está estudando, ele não é muito badalado, não. Então ele entra assim para confundir. Essa questão aqui ela trata de prevaricação. E eu expliquei aqui que o policial aqui, o Plauto, ele deixou de prender e permitiu que o João aqui deixasse o local pelo sentimento de pena. Pelo sentimento de pena. Então, quando isso acontece, a gente está diante de um crime de prevaricação, né? O que é que diz o crime de prevaricação aqui, para você não ficar com dúvida? Retardar ou deixar de praticar. Nesse caso aqui, ele deixou de praticar, não foi? Deixou de praticar, por quê? Para satisfazer sentimento pessoal. O sentimento pessoal dele naquele momento foi de pena. Compreendeu, Adilson? Compreendi sim, professor, PKS. Beleza, pessoal. E aí, pessoal, a gente tem uns 20 minutinhos aí, se vocês querem conversar, como é que tá o coração de vocês, a cabeça, a prova tá chegando, muitos crimes, muito material, vocês já cumpriram aí os 90% já do edital?
Pode abrir o áudio. É um pouco complicado, porque a gente ainda não sabe nem qual é a banca, né? Ainda dá para decidir. Aí você fica até na dúvida se vai sair mesmo nesse dia ou não. Rapaz, é difícil sair nesse dia, né? Porque tá previsto pro dia 10, né? Dia 10 ou dia 15? O nosso é 25 de março, se eu 5 não de me engano. vocês, né? Nesse caso ainda tem um tempinho, em tese teria um tempinho, né? Mas o importante é uns 20 dias antes desse dia D aí, já ter terminado todo o conteúdo e estar só em exercício, né? Só exercício. E se for a banca conhecida, resolver os exercícios da banca conhecida, né? Que vai fazer o seu concurso. Mas lembre-se, a questão de questões, ela é bem limitada. Então, a tendência, como eu mostrei aqui para vocês, é que as bancas, elas repitam as questões. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado aí vocês. Desculpa mais uma vez pela minha gripe aí. As próximas aulas agora é só resolução de questões, como eu já estou fazendo com a turma PM. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa mais? Então, boa noite, senhores. Fiquem com Deus aí, bons estudos, descansem. Um abraço.